é muito importante entender algumas características dos bifocais para saber vender com qualidade os multifocais. Na verdade, alguns escritores gostam de chamar estes já de multifocais. Tem 2 focos, é mais de um, é múltiplo, né? Bifocal Tex, bifocal topo reto, bifocal cryptop. Dizemos que o bifocal Tex ou bifocal Tex, que ele é chamado de bifocal, segmento largo, mas bifocal de prisma de base inferior. Prisma de base inferior. Por quê? Porque seu campo de perto, ó, se fôssemos imaginar apenas a dioptria de leitura, tem o centro óptico na parte de baixo da película. Quando eu relaciono esta mesma lente a uma miopia, eu vou ter uma associação negativa do prisma, que aqui é para baixo, juntando com a miopia no campo de longe, eu vou ter um cumulativo de prisma, fazendo com que o centro óptico de perto desça ainda mais. É nesta hora que o cliente reclama que vê o tal do buraco no chão. É o prisma fazendo com que aquele ponto observado no chão fique fora de onde realmente ele está. A pessoa pisa em falso, né? Porque ela está vendo algo que não está onde ela imagina que poderia estar. Tá? Então o bifocal, o Tex, é 100% contraindicado para miopias. Na hipermetropia, imagina que essa lente está colocada aqui, né? Na parte inferior, ó, a hipermetropia tem um prisma de base central. Quando mistura com a película, há uma neutralização. O centro óptico, a força prismática puxa para o centro. A película tem o centro óptico, o prisma, puxando para fora. Com isso, há uma neutralização da força prismática, o que faz com que o centro óptico suba, ficando num ponto que me interessa bastante. Mais ou menos o ponto 5, 6 milímetros abaixo do topo da película, que é o campo mais importante de utilização da lente para perto. Então a melhor indicação do Tex é para hipermetropias. É para isso que ele foi pensado, é para isso que ele foi inventado. Ainda existe as ametropias, né? As lentes planas, que não influenciam em nada no campo de perto. Elas são afocais, então elas não forçam o centro óptico a lugar nenhum. Com isso, o centro óptico de perto fica paradinho onde ele está. Existe uma regra que diz assim: mas como é que eu sei se mais 0,25 é suficiente para resolver esse problema? Ou se mais 0,50, ou se até mais 1 é suficiente para puxar o centro óptico para onde eu quero? A regra, ou a lógica matemática é a seguinte: a dioptria para longe, ela deve ser pelo menos 1/3 da força da adição. Então, se a adição é 3, eu tenho que ter uma dioptria para longe de pelo menos mais 1. Se a dioptria é 2, divide 2 por 3 dá 18, 0,60. 0,75 já é suficiente para ter força prismática e fazer subir o centro óptico de perto. Miopias e ametropias são contraindicações para o bifocal Tex. Ah, professor, mas eu tenho um cliente que há 20 anos usa bifocal Tex. Essa é a única situação em que a gente preserva o resultado já obtido. A gente mantém o uso de um Tex para um cliente míope. E já é acostumado àquele problema, aquela característica. Se tu for trocar, orienta muito bem o teu cliente ao período de adaptação. Ele levará uma semana, 15 dias, para se adequar à nova verdade, né, à nova realidade. Passando para o topo reto. Segue a mesma lógica. Quando eu associo a miopia, o centro óptico do topo reto seria aqui, né? Uma lente redonda, seccionada e fundida em materiais compatíveis aqui. Então o centro óptico aqui significa que
na lente positiva para perto, ele é um prisma de base superior. Então, prisma de base superior. Na miopia, o prisma puxa para a borda. A associação da base superior com a base inferior cria uma neutralização, então ele é ótimo para míopes. No hipermétrope, usei o azulzinho para o hipermétrope. Verde. No hipermétrope, o prisma de base central. Se aqui puxa para cima, aqui também pode fazer com que o centro óptico fique fora da película. Mas como assim o centro óptico fora da película? É simples. Quando tu colocar o campo de perto para a leitura da força, da dioptria, tu vai subir o lensômetro, a imagem estará fora da cruz de montagem, aquela centralização pretinha dentro do lensômetro. Tu vai subir, até chegar à borda da película. E aquela cruzinha não centraliza com a imagem que tu observa. Se mantém fora do lugar, fora da cruz. Porque o centro óptico nunca consegue chegar até o centro da cruz. Então esse é prisma. Está fora do centro de montagem. Então, não é muito bom fabricar em lentes positivas. Aí a lente plana, professor. Afocal. Aqui não tem dioptria ou algo muito próximo de nada. 0,25, 0,50. Se o centro, originalmente, o centro óptico de perto, originalmente, já está 5 milímetros abaixo do topo da película, ele já nasceu perfeito. Se tu não mexer, tá ótimo. Então é uma das melhores lentes para os casos de dioptrias baixas. Aí vem o pepino de novo. Então o topo reto é indicado para miopias, ótimo para ametropias, mais 0,25, menos 0,25, mais 0,50, menos 0,50, astigmatismo simples. E não é muito bom para hipermetropias. Daí vai dizer, professor, mas tem uma coisa. Se eu precisar fabricar um mais 7 para longe, adição 2, não tem como fabricar em 739, eu preciso fabricar em policarbonato. E só tem policarbonato no topo reto. O que eu faço? Faço o topo reto. Paciência, aí é a hora que a gente tem que se adequar ao que o mercado nos oferece. Mas não é a melhor opção, é uma opção razoável, no caso. Por fim, o tip-top, que eu digo, né? O crip-top. Vamos começar na miopia. Uma lente positiva, campo de perto, um centro de curvatura aqui. O centro óptico, o centro geométrico. Então, ele é um prisma de base de Luane? Central. Prisma de base central. Significa que quando eu associo uma miopia, a força prismática para as bordas faz com que o centro óptico desça. Se a dioptria não for muito forte e a adição for razoavelmente boa, mais 2, um menos 1, tá ok. Vai segurar bem. Agora, se a miopia for menos 5 com a adição 1, a força da miopia é tão forte que a potência da adição não consegue resistir e o centro óptico se desloca muito. No positivo, base central. O centro óptico vai ser forçado a subir, ficando mais próximo do topo da película. Lembra que ele era 5 milímetros abaixo do topo da película. Então é muito bom para hipermetropias, não muito fortes também. Porque se ela for muito forte, é hipermetropia. Mais 6. Com uma adição fraca de mais 1, a adição não segura o centro óptico muito no centro, fazendo com que ele suba muito rápido. Então poderá haver um excesso de deslocamento do centro óptico. Mas pode ser uma opção inevitável. Por exemplo, as lentes para afasia, as lentes ômega, as lentes Cardal, né, é tão difícil de conseguir, elas têm película circular, como o triptop. Para essas situações, só existem essas lentes quando a dioptria é mais 12, mais 13, mais 15. Então a película circular é a única opção de produto nesse caso. É o que dá para fazer. No plano, na lente afocal, na lente afocal, como ela não exerce força, mantém o centro
no centro geométrico da película para perto, o que não é muito ruim, né? A visão vai ser por esse campo, por esse ponto, o centro óptico de perto um pouco abaixo, tudo ok. O que não pode em caso nenhum e que é ruim? Por exemplo, a pessoa vai usar bifocal, seja qual for deles, e o olho direito é muito diferente do olho esquerdo. Existe uma anisometropia, diferença de dioptria entre os dois olhos, que causa uma diferença, uma aniseiconia, uma diferença de tamanho ou formato da imagem dentro do olho. Nas anisometropias, a diferença de grau de um olho para o outro, -1 no olho e -5 no outro. A força do prisma de -1 é diferente da força de -5. Isso faz com que o centro óptico de um olho suba muito diferente em relação ao outro, ou desça muito diferente em relação ao outro. Pode que a pessoa enxergue duplo no campo para perto, seja qual for o bifocal ou multifocal. Outro caso crítico para qualquer correção composta, multifocal ou bifocais. A dioptria para longe é uma miopia de -2. E a pessoa tem cerca de 55 anos de idade, adição de 2,25. -2 para longe. Adição de 2,25. Vai ter uma dioptria de perto de mais 0,25. A força de perto é tão fraca que o centro óptico até com espirro sai andando para o lado. Então esses casos em que a miopia para longe causa uma neutralidade muito grande do grau de perto, ficando a dioptria para perto muito próxima de 0, eu tendo a ter problema de uso, seja multifocal ou bifocais, porque o centro óptico da lente para perto se desloca demais. Então essa é uma dificuldade até mesmo para multifocais. E por fim, astigmatismos oblíquos. São casos críticos para qualquer lente dessas, os astigmatismos fortes de eixo inclinado, principalmente se são diferentes de um olho para o outro. Não são simétricos, entre os dois olhos. Também pode deslocar o centro óptico obliquamente, fazendo com que a pessoa olhando para perto com o centro óptico diferente de um olho para o outro, cause visão dupla, diplopia. Entendendo tudo isso aqui, qual dessas três está mais próxima da melhor venda da lente identificada como multifocal? O Ultex. O Ultex, fisiologicamente, ele é mais parecido com o multifocal? O topo reto, fisiologicamente, é parecido com o multifocal? Ou o criptóquio, fisiologicamente, é parecido com o multifocal? Ultex. Não é o Ultex. O multifocal, eu posso dizer que ele é isso aqui, ó. Tá aqui a bolinha, só que ela já está girada para nasal. Está ali o campo de longe. Ela é muito próxima do criptóquio. Então estou dizendo para vocês que é uma lente excelente para tu vender para dioptrias ao redor de até mais 5. Não muito fortes na hipermetropia. Não muito fortes na miopia, com astigmatismos de referência. E eixos que variam entre 0 e 30 ou 150 e 180. Então quer dizer que o multifocal para -15 não é uma boa opção. Verdade, a pessoa que vai usar o multifocal pode ter mais dificuldade de adaptação. Não é que não dá para vender, mas pode ter mais dificuldade de adaptação. Professor, tu falou do caso do topo reto, do positivo e policarbonato. Os multifocais de hoje têm resina 167, que é melhor que o policarbonato. Verdade, então tu pode vender uma hipermetropia numa dioptria mais positiva que 5. Só essa adaptação, esse início do uso, pode ser um pouco mais dificultoso, pode ter mais dificuldade no começo do processo de adaptação ao óculos. É isso que é importante, né? Entender toda a estratégia técnica para poder receber o cliente e trabalhar ele antes de ele trazer a experiência para vocês. Chegarem para ele dizendo, olha, no teu caso a adaptação vai ser um pouco mais difícil, tu pode até ter alguns problemas no início do uso, mas depois pega o jeito.